entre aspas, se desesperar pelo fato de antes sentir que não existia só e agora estava solitário dentro de uma coisa que estava acontecendo e ele não conseguia dar conta. Ele então começou a criar a partir de si mesmo, repetindo o mesmo método que intuitivamente ele sabia que as divindades faziam, e ele começou a criar clones de si mesmo. Até porque ele estava sozinho, não tinha nem com quem namorar. Obviamente, Javé não é macho nem fêmea. A polaridade de macho e fêmea que nós conhecemos na Terra não existe nisso que eu estou falando. Observe que a própria natureza terrena tem dois tipos de reprodução, a sexuada e a assexuada. A reprodução em que um ser sozinho cria, e outro modo de reprodução em que dois seres de polaridades diferentes, masculino e feminino, têm que produzir células que se encontram, óvulo e espermatozoide, para gerar um novo corpo. Então, antes de surgir macho e fêmea, na história do desenvolvimento da vida universal, o modo de criação era clonagem. E esse ser Javé tirava-o do seu DNA, e olhem bem, com a mente dele, ele transmitia para esse ser criado parte dos seus poderes, ou um dos seus poderes. Ele começou a criar a primeira geração de seres, todos eles clones de si mesmo, semelhantes na forma como ele se autocriou, se auto-reconstituiu, dando a cada um desses seres parte da sua capacidade, porque ele precisava, além de companhia, de agentes do seu poder que cuidassem da obra universal que estava se expandindo. Esses seres, na hora em que Javé os criava, o que é que acontecia no mundo espiritual superior? Não há nada que exista no universo físico que não tenha a sua devida componente espiritual, dando estrutura, senão o corpo físico não se forma. A própria doutrina espírita, Kardec falou disso muito bem quando exemplificava o fluido universal, o fluido cósmico, que dá a sustentação vibratória para que as coisas, entre aspas, materiais se criem, mas com a forma espiritual dominante, dando a estruturação espiritual. Uma mesa, uma cadeira, um palito, um ser humano, tudo tem uma componente espiritual, humanizado ou não, dando vida àquilo. Na hora que um corpo morre, um homem, o corpo de um animal morre, o espírito sai. A matéria continua existindo, só que morta. Na hora que o espírito está ativo, o corpo está vivo. Na hora que o espírito sai, o corpo morre. Então, cada clone desse que Javé criava, ele obrigava que alguém lá no paraíso se sacrificasse, cedesse as suas almas, para a partir de agora ficar totalmente inerte dentro de um corpo totalmente programado para obedecer Javé. E assim, nessa primeira geração de clones que Javé criou, almas divinas foram para o sacrifício há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás e até hoje estão, porque esses seres, os espíritos deles estão condicionados a um corpo cujo DNA está 100% dominado por Javé. Na hora que Javé tem uma vontade, todo o seu exército tem a mesma vontade. Esses seres não conversam com Javé, eles obedecem Javé. Não há contraditório entre eles. Ninguém chega assim e diz, Javé, tudo bem com você? Olha, eu queria conversar com você, eu discordo. Não tem isso. Esses seres são robôs que obedecem às ordens de Javé. Se Javé descansa, eles descansam. Se Javé está com raiva, eles estão com raiva. Se Javé está querendo criar, eles estão cheios de potencial criativo. Quando ele manda um deles fazer alguma coisa e este se afasta, ele aqui adquire uma certa dose de liberdade mental
e começa a refletir, mas na hora em que volta a ser totalmente pertencente ao circuito de Javé, por mais que ele pense diferente, ele nada pode pensar ou dizer, ele tem que ficar submetido. E isso é um drama cósmico que vocês não imaginam o tamanho da história. Quando Javé criou a sua primeira geração de clones, um deles, há 2 bilhões e 900 milhões de anos depois da criação do universo, ou seja, há cerca de 12 bilhões e 700 milhões de anos atrás, um deles começou a entender o que é que estava acontecendo e começou a se preparar para ir para um sacrifício maior. E Javé, então, começou a criar outras gerações de clones, e a cada geração de clone que ele criava gerações mais fracas do que aquela primeira, e dando poderes menores a cada um deles e mais específicos. A cada geração que Javé criava, mais clones surgiam, e se todas essas gerações de Javé herdavam a sua magnífica capacidade mental, herdavam também o quê? Os problemas de doença, de incompletude que Javé tinha. Chegou um ponto em que a confusão, entre aspas, se estabeleceu entre alguns desses rebentos puros de Javé. Aí um dos clones de primeira geração foi para o sacrifício e, entre aspas, Shiva, conta o Vedismo, brigou com Brahma e cortou uma de suas cabeças. E foi assim que Javé, entende parte dos seus potenciais criativos, impedido de continuar a funcionar e criar problemas, porque a cada geração de clones que Javé criava, na verdade ele estava criando um problema terrível, entre aspas, no paraíso, porque várias divindades tinham que ir para o sacrifício na hora. E como o problema de criação desse universo parece não ter sido um erro só de Javé, há um contexto maior, o sacrifício dessas divindades responde aí por uma história que um dia talvez seja contada. Você já está ampliando o negócio, né? Já. Pelo amor de Deus. Então Javé agora E aí, os outros. chegou o ponto em que Javé percebeu que algo de muito errado estava acontecendo, porque até então ele pensava que a alma de cada ser que ele criava, a alma também estava vindo do poder dele. E ele começou a desconfiar que não era bem assim. E teve um período muito complicado. Pessoal, Javé não vive no nosso universo. Na verdade, quando ele criou esse universo, ele criou também esferas adjacentes. E ele tornou-se prisioneiro de uma dessas esferas adjacentes ao nosso universo. E ele começou a criar esses clones para trabalhar dentro do universo físico e também dentro dessa esfera. Enquanto todos eles tinham saúde, gozavam de poder, eles passavam de uma esfera para outra, mas eles foram perdendo poder. Eles existem hoje com os mesmos corpos que existiam há 13,7 bilhões de anos atrás. Porque o tempo de vida deles é o tempo desse universo. Eles têm o DNA de Javé num potencial altíssimo. A partir de um certo momento, um outro clone, para bem de Javé, resolveu invadir a esfera onde Javé existia para liquidá-lo, para todos depois praticarem um auto-sacrifício como forma de deixar esse universo sem vida, para que ele pudesse sucumbir sem problemas. Já que a criação de Javé era indesejável como é até hoje. Esse universo é um universo problema. Se vocês bem observarem, 99,99% das espécies da natureza terrena não tem função existencial. Só a espécie humana. Não, mas tem aquela história de que o psiquismo divino dorme no reino mineral, depois de rondas e rondas passa para o reino vegetal, aí esse psiquismo desperta, aí passa rondas, ou seja, milhões de anos, como diz a teosofia, a alminha nascendo agora só em árvores,
aí depois se completa o seu processo evolutivo, pula para um próximo reino, que é o animal, aí o psiquismo aqui nos animais já desperta na forma de instinto, aí essa alminha passa milhões de anos existindo como papagaio, periquito, peixe, gato, cachorro, aí um belo dia ela pula para o reino humano, se humaniza. Isso existe, existe. Mas existe por força da criação de Javé. Mas isso não é um plano de Deus, o Pai Amantíssimo. Isso existe por força do acidente que ocorreu, porque Javé terminou criando uma máquina de gerar vida totalmente irresponsável e inconsequente. Incontrolável. Na hora que nós estamos falando aqui, tem um ratinho transando com uma ratinha. E vão nascer vários ratinhos e várias alminhas têm que ser criadas pelo paraíso, aí alminhas não humanizadas, para dar estrutura a cada ratinho. E qual a função dos ratos? Das baratas? Dos insetos? E imagine isso no universo inteiro. A máquina de gerar vida, criada por Javé, é problemática. E até hoje foi cantada pelas religiões como sendo uma grande coisa. E não é problemática. Vejam a confusão. Quando esse clone 2 tentou invadir a esfera astral para destruir Javé, e ele ia para o auto-sacrifício também, e ele implorou que todos eles se autodestruíssem, porque a criação de Javé estava criando só problemas. Javé não concordou, teve confusão lá, e por aí vai. Em algum momento dessa história, aqui vou só retomar, Javé começou a perceber que algo estava muito errado, porque os próprios filhos que ele criava queriam destruir. Como forma, não por ódio, mas como forma de salvar a situação. Aí Javé começou a refletir. E nesse período de reflexão, ele criou uma geração especial de seres. As 7 almas vieram do paraíso e nasceram na frente de Javé. Essas almas se dividiam para poder compor-se, para poder botar esses corpos? Sim. As 7. Sim. Existem casos que não, mas para a história que eu estou contando aqui, sim, e não complica. Sim, o quê? É uma alma para cada corpo. Pronto. Não disse isso. Não, mas sou eu que estou dizendo. Está dizendo para você, não vai complicar. É uma alma para cada corpo. Dessas 7, esses 7 clones especiais de Javé, 2 deles seriam conhecidos lá na frente como Melquisedeque e Jesus. Jesus? Sim. Esses 2 seres que estavam no paraíso como divindades, foram para o sacrifício, porque eram divindades que estavam junto à divindade, hoje conhecida como Javé, na hora da criação de algo indesejável. E então, Javé se encantou com aqueles 7 clones que ele criou, que ele notava que os 7 eram diferentes dos milhões que já existiam que ele havia criado. Aí começou a usar esses 7 para pacificar as confusões que já estavam existindo entre os seus filhos puros. Sai Baba também faz parte desses 7? Shiva, Shiva. lá no Sai início. Baba. O pessoal diz que Sai Baba é a encarnação de Vishnu, mas tudo é. Mas isso é outra história, não complique também, por Tudo favor. faz parte desses 7? Não complique. Chega já. Me lembro isso no final que eu falo. Tá? Peraí, senão eu não consigo. Eu estou tentando resumir aqui em 1 hora. Um livro de 400 páginas. Não, não é só um livro, não. Aí eu estou juntando também detalhes de outro livro. 28 livros aí. É, o que, Luiz? 28 livros. Aí assim, lembrem-se que esses filhos puros de Javé já começavam também a criar realidades transitórias em planetas que foram surgindo ao longo da expansão do universo. Mas eles criavam esses seres menores, chamados evolucionistas, porque não eram filhos puros de Javé, não Javé criando com o poder mental deles. Eles chegavam lá, faziam experiências com os genes que eles tinham, herdado de Javé, e surgia vida no planeta, indiretamente com o gene de Javé, só que manipulado.
da sua condição genética. Aí começava a surgir